Olá, 1º de abril de 2015, não é mentira, estamos no ar, programa Conhecimento Superior, quarta-feira santa, encerramento dessa quaresma, vamos agradecendo a todas as forças, a todas as proteções, né, ter passado por mais este período, desejando que seja uma semana santa mesmo para todos nós e que possamos festejar, celebrar o nosso renascimento, a nossa Páscoa e, na força de Ogum, sejam abertas todas as portas, na força de Ogum 7 chaves, sejam nos entregues as 7 chaves para os 7 setores da nossa vida, levando a nossa evolução material, mental, emocional e principalmente a espiritual. Para o cristianismo, a Semana Santa é a ocasião em que é celebrada a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. Então agora, nessa semana, dia a dia, são momentos bastante importantes, né, que foram condensados nessa simbologia, explicando o nosso ciclo, né, de nascimento, das provações, das missões, dos resgates, das metas que nós temos que fazer durante a encarnação e o final, a nossa morte e depois o nosso renascimento, né? A primeira vez que foi celebrada a Semana Santa foi em 1682, através do Concílio de Nicéia, advinda do Papa Silvestre I, onde os ensinamentos da doutrina católica tornaram-se oficial no Império Romano. Então, somos umbandistas, né? E temos vários amigos de várias religiões, né? Mas há ainda o ensinamento cristão, Jesus Cristo, né? Como governante planetário, né, ainda é muito forte em todos nós, né? Então, todos nós nos lembramos dessa semana, né? E a Umbanda, como traz muito forte o cristianismo, e na minha casa, que é Umbanda cristã também, então a gente gosta de saber, né? E dentro dos nossos preceitos vamos seguindo também para a nossa purificação, para a nossa melhora, né? Avisando a todos que hoje nós não teremos o ambulatório de cura espiritual, o ACE, pois teremos a reunião para a festa da casa, celebração, né, a 24ª festa da Vovó Benedita, de São Benedito, que será no dia 11 de abril. Então, esta semana também não teremos atividades ao público, somente atividades internas, hoje temos reunião, né, e sexta-feira, que é Sexta-feira Santa, não teremos atividades ao público, nem o sábado de Aleluia. Teremos na segunda-feira, dia 6 de abril, a gira de Pretos Velhos, a gira da Vovó Benedita de Aruanda, com passes, consultas gratuitas para todas as idades. E aí, na quarta-feira, no dia 8, haverá o ambulatório de cura espiritual. Na sexta-feira, dia 10, não haverá gira, porque no sábado terá a nossa festa da casa, a festa da Vovó Benedita, a nossa procissão, a congada. Então, a partir das 16 horas, no sábado, 11 de abril, todos estão convidados a vir celebrar mais um aniversário conosco, né? Então, estávamos falando, Rua Coronel Falsetti, 1170, 1178, Vila Moraes, São Paulo, capital. As informações na nossa loja de artigos religiosos, Reino das Pérolas, que fica na Avenida Cursino 3373. Telefones 11 50 58 7110, 11 4328 7110. Estou no Facebook como Márcia Pontalti. O Ateliê e Artigos Religiosos Reino das Pérolas está no Facebook. Grupo Umbandista Cristão Ionaruê também. E tem os blogs Márcia Pinho de Iemanjá, Umbanda.cruzeiro e Projeto Ionuaruê. Tá bom?
Sejam todos bem-vindos sempre. Então, estávamos falando da Semana Santa, né? Então, foi determinado que a Semana Santa fosse constituída de 8 dias. Seu início se deu no Domingo de Ramos. Então, domingo passado foi o Domingo de Ramos, que é a entrada do Rei, do Messias, de Jesus, na cidade de Jerusalém, para comemorar a Páscoa judaica. Na segunda-feira seguinte, foi o dia que Maria ungiu Cristo. Na terça-feira, foi o dia em que a figueira foi amaldiçoada. A quarta-feira, hoje, né? 1º de abril, é conhecido como o Dia das Trevas. A quinta-feira foi a última ceia com os seus apóstolos, mais conhecida como Seder de Pessah. Não sei se essa pronúncia é correta, né? De Pessah, né? Seder de Pessah. A sexta-feira foi o dia do seu sofrimento, a paixão de Cristo, né? A sua crucificação. Sábado é conhecido como o dia da oração e do jejum, sábado de aleluia, onde os cristãos choram pela morte de Jesus, né? E, finalmente, o domingo de Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou e encheu a humanidade de esperança e de vida eterna, né? O dia da luz, né? O dia do renascimento. Então, os dias da Semana Santa. Então, há o domingo antes, né? Do domingo de Páscoa, o último domingo da Quaresma, é o domingo de Ramos, né? A gente lembra Jesus entrando no burrico, é saudado por todo o povo de Jerusalém com ramos, né? E nas missas também são bentos os ramos. Esses ramos que são entregues no domingo de Ramos são colocados nos altares, na casa, e depois deles secos, eles são transformados em cinzas, são queimados, e são as cinzas que serão usadas na próxima quarta-feira de cinzas do outro ano, quando inicia a Quaresma. O Domingo de Ramos abre solenemente a Semana Santa com a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus é recebido em Jerusalém como um rei, mas os mesmos que o receberam com festa o condenarão à morte. Jesus é recebido com ramos de palmeiras. Então, muitos templos também, como também já entra abril, né, mês de Ogum, também fazem essa liturgia, colocam os ramos de palmeira, de mariona, e que ficam também lá protegendo o templo, né, trazendo as bênçãos, e ficam até secar. Alguns transformam em cinzas, que tem o costume de, na quarta-feira de cinzas, também cruzar os seus filhos de santos, seus assistidos, com as cinzas, né, para proteção na Quaresma. Então, tem templos que são mais voltados à liturgia católica, em que celebram também os mesmos rituais, né? Segunda-feira Santa é o segundo dia da Semana Santa, onde Nosso Senhor dos Passos começa a sua caminhada rumo ao Calvário, né? Então, é muito forte a imagem de Jesus, Nosso Senhor dos Passos, tem Bom Jesus, né? Dos Passos, né? E Bom Jesus de Pirapora, né? Que é reverenciado, é feita aqui a cidadezinha, é feita a missa, né? E geralmente é feita a encenação também. Então, é a imagem de Jesus, né? E com a cruz nas costas, Nosso Senhor dos Passos. Então, a gente pede para todas as pessoas que têm problema, né? No caminhar, seja ele físico, né? Seja ele material, espiritual, familiar, né? Caminhos fechados, sem trabalho, sem emprego, sem direção. Então, que Nosso Senhor dos Bons Passos também, né? Ajude a pessoa a passar pelas provações, né? Dê a direção correta, os passos certos, né? Em direção
ao renascimento, em direção à prosperidade, né? À melhor vida também, né? Terça-feira Santa é o terceiro dia da Semana Santa. Quarta-feira Santa, que é hoje, né? É considerado o dia das trevas, né? E de Nossa Senhora das Dores, né? Então a gente vê Maria, né? Não tem nada pior, né, do que uma mãe saber que vai sepultar o seu filho, que o seu filho vai passar naquele sofrimento injustamente, né? Mas com muita fé, né, sabendo que é uma decisão de Deus, que é necessário, né, para que as profecias se cumpram. Então, Maria, né, se apega na força com Deus, com os bons anjos que nunca a deixaram só, né? E aí vemos aquela imagem de Maria com os punhais cravados, 7 punhais cravados no seu peito e ela em oração, rezando, né? E é a imagem de Nossa Senhora das Dores. Então, é a Semana das Dores, então nós pedimos muito a Maria que nos ajude, né? Que alivie as nossas dores também, que a gente possa enxergar, se resignar por aquilo que nós temos que passar, né? E saber que muitas dores físicas, né, morais, espirituais, familiares, financeiras, são fruto da nossa inconsequência, né? Então, é da gente ficar bem firme, pedir bastante, rezar bastante, né? Então, hoje, quarta-feira, porque até cai nos dias certos, né? Domingo, né? É o primeiro dia, então vai segunda é o segunda, terça é o terceiro e quarto, o quarto dia da Semana Santa, né? Encerra-se na quarta-feira santa o período quaresmal. Em algumas igrejas celebra-se nesse dia a piedosa procissão do encontro de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores, né? Então, Jesus vindo, carregando a cruz, né? E Nossa Senhora, imagine a dor, né, de ver um filho preso na cruz, caminhando, né? Sendo mutilado, ultrajado, né? Perseguido. Então, o encontro de Nosso Senhor dos Passos com Nossa Senhora das Dores. E há igrejas, né, que fazem essa encenação, né? E que em psicologia a gente falaria psicodrama, né? A gente vivenciar aquela dor novamente para poder se libertar, né? Então há ainda igrejas que neste dia celebra o ofício das trevas, lembrando que o mundo já está em trevas devido à proximidade da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que se pede que nesses dias se fique em oração, né? Já se festejou bastante, já se brincou bastante, então 3 dias pelo menos, se não fizermos na quaresma, que fiquemos esses 3 dias, quarta, quinta-feira santa, sexta-feira santa. Antigamente não se trabalhava, né, quinta-feira, né? Então quinta, sexta a gente fazer o estritamente necessário, né? E ficar em oração, em reflexão, né? E é o período que até que chegue a Páscoa, o mundo fica no escuro, né? Porque Jesus está em sofrimento e depois morre. Então, é o período em que fica no escuro para depois surgir a sua grande luz no renascimento, na Páscoa, né? Então, por isso que fala o período de trevas, o período de escuridão, tá? Então, que é próximo à morte de Jesus Cristo, né? A Sexta-feira Santa. Quinta-feira é o dia da ceia de Jesus, então a gente vê a imagem da Santa Ceia, né? Em que está Jesus e os seus 12 apóstolos, né? E que fazemos também a correlação com os 12 signos, né? E então 6 de um lado, 6 do outro, né? Que se complementam, né? E que os astrólogos conseguem ver pela característica da pintura, a característica de cada signo estampado aí. Então, a Última Ceia, uma pintura do Leonardo da Vinci, foi feita entre 1495 a 1497. Constitui-se numa das maiores obras da humanidade e é um dos maiores símbolos da Semana Santa. Também o dia do sacerdócio,
É o dia também da instituição da Eucaristia, né? Que Jesus partiu o pão, né? E dividiu entre seus discípulos, né? E diz, tomai e comei todos vós, né? Este é o meu corpo, né? Que será entregue por vós, né? E este é o vinho, meu sangue, que será derramado por vós, né? Então, instituiu a Eucaristia, né? A hóstia, neste dia. Então, é a última refeição de Jesus junto aos seus discípulos, né? E depois, logo, ele é entregue, é separado de todos até a crucificação, né? Então, Quinta-feira Santa é o 5º dia da Semana Santa. Neste dia é relembrada especialmente a última ceia. É realizada nas catedrais diocesanas a missa de Crisma, onde o bispo diocesano santifica o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e consagra o óleo de Crisma, que será usado por todas as paróquias de sua diocese durante um ano até a próxima Quinta-feira Santa, né? Os terreiros também, tem terreiros que fazem a celebração dos óleos santos, que também são usados nas celebrações e para ungir as pessoas doentes, né? Para os batismos e tudo. O óleo que restou do ano seguinte, ele é queimado, né? Para a consagração da crisma, o bispo pede a Jesus que envie o Espírito Santo, Paráclito, para que torne o óleo santo e que todas as pessoas ungidas com ele se tornem soldados de Cristo. À tarde, após o pôr do sol, é celebrado a missa de lava-pés, onde relembra o gesto de humildade que Jesus realizou lavando os pés dos seus 12 discípulos e comendo com eles a ceia derradeira, a última ceia. É neste momento que Judas Iscariotes sai correndo e vai entregar Jesus por 30 moedas de prata. É nesta noite em que Jesus é preso, interrogado e no amanhecer da sexta-feira açoitado e condenado. A igreja fica em vigília ao Santíssimo, relembrando os sofrimentos começados por Jesus nesta noite. A igreja já se reveste de luto e tristeza, desnudando os altares, quando é retirado todos os enfeites, toalhas, flores, velas, tudo para simbolizar que Jesus já está preso e consciente do que vai acontecer. Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira Santa é um dia de tristeza, marca a crucificação de Cristo. Este é o momento onde a Igreja recorda a morte do Salvador. É o único dia que não se celebra a missa e não há consagração das hóstias. É celebrado a solene ação litúrgica, paixão e adoração da cruz, onde inicia-se com a equipe de celebração entrando em silêncio e o padre se prostrando no altar em sinal de humildade e de tristeza. É realizada a narrativa da paixão, que narra os acontecimentos desde quando Jesus foi interrogado. A oração universal, que reza pelos que não creem em Deus e em Cristo, pelos poderes públicos, pelos judeus, dentre outros, e a adoração da cruz. A comunhão, mas as partículas não são consagradas na sexta. Se consagra uma quantidade maior na quinta-feira, no dia da Santa Ceia, né? Seu nome antigo é Comunhão dos Pré-Santificados. À noite, tradicionalmente, é realizada a procissão do enterro. Algumas igrejas relembram as 7 dores de Maria
e encenam a descida da cruz, as 7 dores, né? Por isso, os 7 punhais no coração de Maria. Nossa Senhora das Dores, né? Sábado da vigília ou sábado de aleluia. É o dia que fazem, né? A queimação do Judas, né? Sábado Santo, o corpo de Jesus é descido da cruz e é sepultado. É o dia que antecede a ressurreição de Jesus Cristo, dia dedicado à oração junto ao túmulo do Senhor morto. Nesta noite é celebrada a vigília pascal, a vigília de todas as vigílias. Nela acontece a bênção do fogo novo. Então é colocado aquelas velas, né, amarelas, e é feita a vigília até que entre no domingo de Páscoa, né, e é celebrada então a bênção do fogo novo, a proclamação da Páscoa, o renascimento, né, de Jesus e a renovação das promessas do batismo. Com o fogo novo se acende o círio pascal, né? Então é acesa a vela nova, né? Um novo tempo, né? Que representa a boa nova, que Jesus renasceu, está vivo, né? E representa a vida nova em Jesus Cristo. E o domingo de Páscoa, Jesus ressuscitado, né? As mulheres veem Jesus materializado, ressuscitado, eles falam, né? Porque vem seu corpo espiritual, né? A gente fala renascido, né? Então, e é o grande significado da Páscoa, né? Vida nova, ressurreição, renascimento, né? É o dia da ressurreição de Jesus. Nós, espíritas, entendemos do renascimento, né? Então, Jesus aparece materializado, mas é o seu corpo espiritual, né? É o dia da ressurreição de Jesus e as comemorações mais importantes do cristianismo, que celebra a vida, o amor e a misericórdia de Deus. Este é o último dia do Tríduo Pascal, né? Os 3 dias de Páscoa, Sexta-feira Santa, sábado e domingo, né? E em muitos locais do mundo, nomeadamente no Brasil e em muitas regiões de Portugal, um abraço a todos os nossos ouvintes portugueses, marca o último dia da Semana Santa, né? Então, a gente espera que todos realmente vivam esta semana, que ela seja santa e que todos possamos renascer para uma vida nova. Que assim seja. Feliz Páscoa a todos. Voltamos já. O nome Páscoa surgiu a partir da palavra hebraica pesá, passagem, que para os hebreus significava o fim da escravidão e o início da libertação do povo judeu, marcado pela travessia do Mar Vermelho que se tinha aberto para abrir passagem aos filhos de Israel, que Moisés ia conduzir para a terra prometida. Ainda hoje a família judaica se reúne para o Seder, um jantar especial que é feito em família e dura 8 dias. Além do jantar, há leitura nas sinagogas. Então a gente lembra-se de Moisés, né, na travessia do Mar Vermelho, né, que colocou seu cajado no mar, pediu a Deus que abrisse os caminhos, abrisse o Mar Vermelho para que seu povo passasse, né? Então daí vem, né, a travessia do Mar Vermelho sugere a origem da palavra Páscoa, pesá, passagem. Então, que também sejam abertos nossos caminhos, que a gente possa passar
e triunfar, né? Para os cristãos, a Páscoa é a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida, né? Abril também vem esta força, abre, né? Abre-te, né? Então a gente sabe que nada é coincidência, tudo é providência e as coisas vão se encaixando, né? Temos muito mais em comum do que em diferença, né? Então, para os cristãos, a Páscoa é a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida, a ressurreição. A passagem de Deus entre nós e a nossa passagem para Deus. Então, a passagem de Deus entre nós, de Jesus entre nós, né? E o caminho que leva de volta a Ele, né? E a passagem nossa para Deus. É muito bonito o simbolismo, né? É considerada a festa das festas, a solenidade das solenidades, e não se celebra dignamente senão na alegria, né? Então, a reunião da família, aí distribui os ovinhos de Páscoa, tem aquele almoço gostoso, é como um novo Natal, né? Para todos nós, né? E é um momento importante, né? Em tempos antigos, no hemisfério norte, a celebração da Páscoa era marcada com o fim do inverno e o início da primavera, né? Aqui para nós, este também começo de outono, né? Tempo em que animais e plantas aparecem novamente. Os pastores e camponeses presenteavam-se uns aos outros com ovos. Olha da onde surgiu o simbolismo do ovo da Páscoa, né? Então, no hemisfério norte, esta passagem, né, era também o fim do inverno para o início da primavera, né? Então, um inverno muito duro, né? Começo da primavera, então os animais, né, saem lá onde estavam escondidinhos, aquecidos, hibernando, né? As plantas também vão voltando, na primavera vão aparecendo novamente, né? Então, este renascimento. E aí os pastores e os camponeses, eles se presenteavam com ovos, que é o símbolo da vida, né? Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, né? Então, o ovo, né? Esse alimento sagrado, né? E que gera nova vida, né? O símbolo de Oxum também, o símbolo da nova vida, né? E então todos nós, né, fomos gestados, gerados em óvulos, né? Então este é o grande símbolo, né, da Páscoa. E então eles davam os ovos uns aos outros. E depois, né, as mulheres camponesas, né, o povo que fazia artesanato muito bonito, começou a pintar esses ovos, né? Ovos de galinha, ovos de pato, né? Ovos de avestruz, né? E aí começaram a fazer aquelas pinturas lindas, né? Em ovos em que a gente vê. Então, nas culturas pagãs, o ovo trazia a ideia do começo de vida. Os povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes boa sorte, nova vida. Os chineses já costumavam também distribuir ovos coloridos entre amigos na primavera, né? Então, a primavera, o novo ciclo, os chineses também distribuíam os ovos coloridos, né? Entre os amigos, com referência à renovação da vida, né? Então, aí, vocês veem os ovos de Páscoa, né? E com aqueles papéis bonitos, coloridos, né? Existem muitas lendas sobre os ovos. A mais conhecida é a dos persas. Eles acreditavam que a terra havia caído de um ovo gigante e, por este motivo, os ovos tornaram-se sagrados. Os cristãos primitivos do Oriente, foram os primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa, simbolizando a ressurreição, o nascimento de uma nova vida. Nos países da Europa, costumava-se escrever mensagens e datas nos ovos,
e doá-los aos amigos, né? Eu tinha uma amiga judia que ela fazia com nanquim, né? Com aquela pena de nanquim, assim, desenhava a Clara. Ela fazia lindo, né? E doava, punha os nomes, a mensagem e dava de presente. Era muito bonito. Em outros, como na Alemanha, o costume era presentear as crianças. Na Armênia, decoravam ovos ocos com a figura de Jesus, Nossa Senhora e outras figuras religiosas, né? Então tinha, lembro que fazia, colocava um alfinete assim, furava, né? Deixava num copo para ir saindo e pingando, né? Esvaziava todinho ali e depois se pintava, né? A casca do ovo, né? Alguns enchiam, acho que de algodão, né? Ou de balinhas. Tem pessoas que fazem, né, um trabalho lindo com a casca do ovo, né? Então, na Alemanha, o costume era presentear as crianças e na Armênia decoravam ovos ocos com a figura de Jesus, Nossa Senhora e outras figuras religiosas. Pintar ovos com cores da primavera para celebrar a Páscoa foi adotada pelos cristãos no século XVIII. A igreja doava aos fiéis os ovos bentos. A substituição dos ovos cozidos e pintados por ovos de chocolate pode ser justificada pela proibição do consumo de carne animal por alguns cristãos no período da Quaresma. Então, antigamente, na Quaresma todinha não se comia, né? Carne vermelha, depois passou para a segunda, quarta e sexta, depois todas as quartas, ou quarta e sexta, né? Então, aí cada um foi fazendo, foi adaptando, né? E o ovo é um produto animal também, né? Claro, vem dos animais, então talvez tenham substituído o ovo pelo ovo de chocolate, também para agradar as crianças, né? Toda criança gosta de chocolate, quase toda criança, né? E os ovos coloridos, né? Então, a versão mais aceita é a de que o surgimento da indústria de chocolate em 1830 na Inglaterra fez o consumo de ovos de chocolate aumentar. Então, surgiu a indústria de chocolate em 1830 e aproveitaram. E o coelho, né? Por que tem o símbolo do coelhinho da Páscoa, né? O coelho. O coelho é um mamífero roedor que passa boa parte do tempo comendo. Ele tem pelo bem fofinho, né? E se alimenta de cenouras e vegetais. O coelho precisa mastigar bem os alimentos para evitar que seus dentes cresçam sem parar. Por sua grande fecundidade, o coelho tornou-se o símbolo mais popular da Páscoa. É ele que simboliza a igreja, que pelo poder de Cristo é fecunda, fértil, né? E tem a sua missão de propagar a palavra de Deus a todos os povos. Então, de multiplicar, né? O cordeiro. O cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa. É o símbolo da aliança feita entre Deus e o povo judeu, na Páscoa da antiga lei, do Antigo Testamento. A Páscoa era celebrada com os pães ázimos, sem fermento, e com o sacrifício de um cordeiro, como recordação do grande feito de Deus em prol de seu povo. A libertação da escravidão do Egito, né? Então, lá de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, e o povo judeu conseguiu passar, não é? Então, era oferecido um cordeiro, né? Como símbolo da aliança, e era celebrado também a Páscoa com os pães sem fermento, né? Assim, o povo de Israel celebrava a libertação e a aliança de Deus com seu povo. Moisés, escolhido por Deus para libertar o povo judeu da escravidão dos faraós, comemorou a passagem para a liberdade imolando um cordeiro.
né? Então foi oferecido um cordeiro para Deus, né? Como a gratidão, né? Por terem se libertado. Então o cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa, né? Então, de cordeiro aqui depois virou o nosso coelhinho, né? Para os cristãos, o cordeiro é o próprio Jesus, Cordeiro de Deus, né? Que foi sacrificado na cruz pelos nossos pecados e cujo sangue nos redimiu, morrendo, destruiu nossa morte e ressuscitando, restituiu-nos a vida. É a nova aliança de Deus realizada por seu Filho, agora não só com um povo, mas com todos os povos. Então, nos povos antigos, assim como vem as nossas religiões africanas, é costume, né, sacrificar um animal, oferendar a Deus. Então, os cristãos entenderam que como Cristo foi sacrificado, né, então, né, dentro dessas comemorações da Páscoa, então Cristo virou o próprio Cordeiro. Como ele já foi sacrificado, já entregou, né, o seu sangue na cruz, já fez aliança com Deus, né, e depois renasceu. Então, que não é necessário mais continuar se sacrificando animais, né, para esta aliança, que a aliança é através de Jesus e com o simbolismo do pão e do vinho, corpo e sangue de Jesus, da hóstia consagrada, se renova essa aliança cada vez que se comunga, tá? Círio Pascal é uma grande vela que se acende na igreja no sábado de Aleluia, significa que Cristo é a luz dos povos. Nesta vela, então uma vela amarela gravada em vermelho, né? Nesta vela estão gravadas as letras do alfabeto grego, alfa e ômega, que quer dizer Deus é princípio e fim. Os algarismos do ano também são gravados no Círio Pascal. Então, é feito com adesivas, né, letras e números adesivados e símbolos feitos no papel da vela, no celofane, que é aquela vela grande amarela, né? O Círio Pascal. O Círio Pascal simboliza o Cristo que ressurgiu das trevas para iluminar o nosso caminho. A planta que se assemelha ao Círio Pascal é o girassol. Então, nós podemos guardar esses 3 dias, né? Fazer a vigília do sábado à noite, acender a nossa vela, pode ser uma vela de 7 dias amarela, uma vela de 7 dias com mel, uma vela de 21 dias, né? Se quiséssemos até ter contado e feito para a vela durar até a Páscoa, ou fazer agora esse ciclo, porque depois tem o tempo pascal, né? Então, até o Corpus Christi, né? Então, nós podemos acender também uma vela de 21 dias, né? E colocar um girassol também, sempre olhando para o sol, né? Fazer também banhos com girassol, defumações com a semente de girassol, né? Então, podemos usar esta liturgia agora, nesta época também de Páscoa, e desses símbolos, né? O girassol é uma flor de cor amarela, formada por muitas pétalas, de tamanho geralmente grande. Tem este nome porque está sempre voltado para o sol. O girassol, como símbolo da Páscoa, representa a busca da luz que é Cristo Jesus. E assim como ele segue o astro-rei, o sol, né? Os cristãos buscam em Cristo o caminho, a verdade e a vida. Pão e vinho. O pão e o vinho, sobretudo na antiguidade, foram a comida e a bebida mais comum para muitos povos. Cristo, ao instituir a Eucaristia, se serviu dos alimentos mais comuns para simbolizar sua presença constante entre e nas pessoas de boa vontade.
Assim, o pão e o vinho simbolizam esta aliança eterna do Cristo com a sua criatura e a sua presença no meio de nós. Então, se não puder o vinho, a bebida alcoólica, pode ser o suco de uva, né? Também pode ser colocado. Então, coloquem também na sua mesa, né, de Páscoa, né? E se quiserem fazer amanhã, na quinta-feira santa, né? Fazer também reunião da sua família, dos seus amigos, fazer as orações, né? Consagrar o pão, o vinho, repartir entre vocês, celebrarem, comerem juntos, né? Tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Jesus já sabia que seria perseguido, preso e pregado numa cruz. Então combinou com 2 de seus amigos, discípulos, para prepararem a festa da Páscoa num lugar seguro. Quando tudo estava pronto, Jesus e os outros discípulos chegaram para juntos celebrarem a ceia da Páscoa. Esta foi a última ceia de Jesus. A instituição da Eucaristia foi feita por Jesus na última ceia, quando ofereceu o pão e o vinho aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. O Senhor instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar assim o sacrifício da cruz ao longo dos séculos, até que volte, confiando deste modo a sua amada esposa, a igreja, os templos cristãos, né? O memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal, em que se come Cristo, em que a alma se cumula de graça e nos é dado um penhor da glória futura. A Páscoa judaica lembra a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho em busca da liberdade. Hoje, comemoramos a Páscoa lembrando a jornada de Jesus, vida, morte e ressurreição. Então, para os judeus, que a grande maioria entendem Jesus como um grande mestre, né? Como um profeta também, né? Mas celebram a passagem pelo Mar Vermelho através de Moisés e aliança com Deus. E nós cristãos com Jesus, juntos e com todos os outros iluminados, celebremos a nossa vida, preparemos a nossa morte e tenhamos certeza do renascimento. Voltamos já. Hoje, 1º de abril, quarta-feira santa, final da quaresma, né? Agradecendo a todas as proteções, crendo numa boa Páscoa para todos nós. Avisando que hoje não teremos o ACE, o Ambulatório de Cura Espiritual, teremos esses dias, agora para o público, só segunda-feira, dia 6 de abril. Esses dias teremos as nossas atividades internas da casa. Informações na loja de artigos religiosos Reino das Pérolas. No Facebook, Ateliê e Artigos Religiosos Reino das Pérolas, Avenida Cursino 3373, telefones 11 50 58 7110, 11 4328 7110. No Facebook, Márcia Pontalti, ONG Caio e os blogs Projeto Ionaruê, http Projeto Ionuaruê, yonuarue.blogspot.com.br ou Márcia Pinho de Iemanjá, sem o A, terminando no J, .blogspot.com.br ou umbanda.cruzeiro. Federação Icaraí tem Facebook, Grupo Ionaruê também tem Facebook. Coloca nos sites de busca que você encontrará nossas informações, tá bom? E aqui também no site da rádio, né? www.radiotoquesdearuanda.com.br, né? Todos nós estamos ligados.
olhando na página inicial, também tem as nossas notícias, as nossas celebrações, nossas festividades, o nosso contato, tá bom? Agradecer aos nossos patrocinadores, desejar bênçãos e uma boa Páscoa. O Ateliê Artigos Religiosos Reino das Pérolas, Vimaz e Multimarcas, tudo compra e venda de carros novos e usados, né? Está lá na Avenida Nazaré. E também a Federação, Organização Icaraí, todos os nossos templos filiados, né? Que patrocinam o nosso programa, tá bom? Então, estamos falando dos símbolos da Páscoa e tem a colomba pascal, né? É uma delícia, né, gente? Eu adoro panetone e adoro colomba pascal também. O bolo em forma da pomba da paz. Tem alguns que acham, né? E acho que até a forminha é feita do coelhinho, né? A forma do coelho, né? Mas, na verdade, a colomba pascal, o símbolo é do Espírito Santo, né? É o símbolo da pomba da paz, tá? Então, o bolo em forma de pomba da paz significa a vinda do Espírito Santo. Diz a lenda que a tradição surgiu na vila de Pávia, norte da Itália, onde o confeiteiro teria presenteado o rei Lombardo Albuíno com a guloseima. O soberano, por sua vez, teria poupado a cidade de uma cruel invasão graças ao agrado. Então, a colomba pascal virou esse símbolo porque o rei Lombardo, que é lá dessa cidade da Itália, né, Albuíno, ele era muito cruel, né, iria fazer uma crueldade com a cidade. E então, o confeiteiro fez, nesta época, um bolo, né, com o símbolo da pomba da paz, né, pedindo a paz, né, e muito gostoso. E o rei se deliciou e gostou tanto desse agrado, gostou tanto desse bolo, né, que ficou docinho, né, e a paz reinou. Então, ficou um grande símbolo aí também, né, para que a gente presenteie, que a gente tenha na nossa mesa de Páscoa também, né? O sino. Muitas igrejas possuem sinos que ficam suspensos em torres e tocam para anunciar as celebrações. O sino é um símbolo da Páscoa, né? No domingo de Páscoa, tocando festivo, os sinos anunciam com alegria a ressurreição de Jesus Cristo, né? A celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Então é muito bonito, né? Aí todas as igrejas, todos os lugares batem os sinos, faz aquela barulheira, aquela alegria, aquela festa que Jesus nasceu, renasceu, né? Que beleza. Então, esses são os símbolos da Páscoa, né? Que é precedido da Quaresma, os 40 dias que precedem a Semana Santa, né? Então, começa da quarta-feira de cinza, né? E duram 40 dias e depois tem mais a Semana Santa, né? Então, os 40 dias que precedem a Semana Santa são dedicados à preparação para a celebração. Na tradição judaica, havia 40 dias de resguardo do corpo em relação aos excessos, para rememorar os 40 anos passados no deserto. E ver que a gente, depois de ter neném, não fica 40 dias, a quarentena aí, né? A gente fala, eu tô de quarentena, né? Ou eu tô de resguardos, 40 dias, né? Depois de ter neném também. Então, as coisas vão ficando, né? Dentro do inconsciente coletivo, vai se perpetuando. Os óleos santos, né? Que é importante a gente fazer também, né? Então, na antiguidade, os lutadores e guerreiros se untavam com óleos, pois acreditavam que essas substâncias lhe davam forças. Para nós cristãos, o óleo simboliza o Espírito Santo, aquele que nos dá força e energia para vivermos os evangelhos de Jesus Cristo. Então, amanhã podem consagrar também os óleos, né?
e para também nas casas benzer as pessoas, cruzar, passar nas dores, né? E que tudo possa melhorar, né? Tudo possa se santificar, que possamos passar por nossas dores, né? Mas que alcancemos a nossa plenitude. Outro símbolo também que anuncia a Páscoa é a quaresmeira, né? É linda a flor, gente. Então, aquela árvore grande, majestosa, né? Então, claros tons marrom e verde dos troncos, galhos e folhas, né? E aí as florzinhas, né? Lilazinhas intercaladas com florezinhas brancas, com o miolinho amarelo, né? É ótima, né? Então, a quaresmeira também é conhecida como cupeúna, manacá da serra, mas o meu manacá já não dá mais flor, mas o meu manacá já não dá mais flor. Vou mandar plantar, eu vou mandar plantar uma semente do meu manacá. Mas como é linda essa madrugada, povo de Umbanda que vem saravá. Seu Naruê é pai de terreiro, seu Naruê é quem veio celebrar. Seu Naruê é pai de terreiro, seu Naruê é que vem nos ajudar, né? E canta-se para o caboclo Tupinambá também, para as caboclas, né? É lindo esse ponto antigo. Lembro de pai Pedro Miranda cantando, né? É muito bonito, né? E tem a cabocla também, a Ioriná, que assiste a minha irmã, Mônica, também, que é a flor dela, o manacá. Também é chamada a quaresmeira flor de maio, né? Ela é flor de maio, ela é flor de maio. Se a minha mãe é linda flor de maio, ai, eu é flor de maio. De Oxum também, né? Símbolo da vida. Então, flor da quaresma, né? Jacatirão de capote e pau de flor. As espécies de maior ocorrência na Mata Atlântica são a Tibolchina mutabilis e a Tibolchina seloviana. É uma espécie pioneira característica da encosta úmida da Serra do Mar, que ocorre do Rio de Janeiro até Santa Catarina. É encontrada quase exclusivamente na mata secundária, chegando por vezes a dominar a paisagem e podendo viver de 60 a 70 anos. Elas têm esse nome porque parte da floração mais intensa é próxima ao período religioso da Quaresma, que vai da quarta-feira de cinzas ao domingo de Páscoa, período de reflexão que antecede ao domingo de Ramos, né, e depois a Semana Santa, período de reflexão que antecede a Páscoa para os católicos. Outra coincidência é a cor símbolo da Páscoa, é o roxo, mesma tonalidade de cor das flores da quaresmeira, né? As quaresmeiras possuem a característica de apresentarem mais de um tom em suas flores, branco, roxo e rosa. As flores são solitárias, grandes, vistosas e duráveis. Desabrocham com a cor branca e gradativamente vão se tornando violáceas. É lindo, né? Ela abre branca. Aí depois você passa outro dia, aquelas florzinhas brancas estão mais rosadinhas, né? E depois ficam lilás até que caem no chão e morrem, né? É muito linda a natureza, né? Esta particularidade faz com que a mesma planta seja observada flores de 3 cores. Então, umas que já estão brotinhas, né? Novinhas estão branquinhas. Outras que já amadurecerem um pouco mais estão rosas. E outras ainda que já estão para morrer, para terminar o ciclo, fica lilás. Então, as 3 cores, né? O nascimento, né? A branquinha, depois o passar da vida, rosa, né? E depois o final, roxo, né?
Rancho Queimado é uma região privilegiada. Todas as características para o desenvolvimento das quaresmeiras se encontram nesta região. É só observar as matas que margeiam as rodovias, como o espetáculo das flores roxas enfeita a paisagem. E por esses dias próximos à Páscoa, elas ficam ainda mais vistosas, né? Então, quem estiver viajando por aí, dentro dessa região, procura ver a utilização dessas plantas, né? A madeira é utilizada das quaresmeiras para vigas, caibros e mourões. Mourões, né? Muito utilizada para paisagismo urbano em geral. A coleta das sementes é diretamente na árvore, né? Quando começa a abertura espontânea dos frutos, né? Ela cresce rapidinha, né? Esta planta, e a época da coleta das sementes é de fevereiro até abril, né? As sementes deverão ser minimamente cobertas com um substrato leve, mantidas com pouca umidade, né? Então, são muito bonitas. E nós podemos pegar, então, também as flores, né? Para também fazermos um banho aí de quaresma, né? Só ferve a água, coloca ela dentro, né? E abafa, né? Depois coa, né? Toma banho do líquido e deposita ela novamente na natureza. Então, todos que quiserem, por favor, façam também os preceitos, né, de Oxalá nesses dias, né? E a canjica também é bom a gente cozinhar também, entregar para Oxalá, né? E podemos fazer também a muranga da Páscoa para o Bará e todos os orixás nos trazerem um ótimo ano, né? A moranga abre, enche de confeitos, né? E entregam embaixo de uma árvore e peçam uma nova vida. Feliz Páscoa a todos. Muito obrigada.